Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. E nós queremos dizer para os nossos visitantes que todas as quartas-feiras, às 19h30 e domingos às 18 horas, estamos aqui no Instagram, Nova Vida _Atos, juntos, ao vivo, celebrando o nome do Senhor, adorando o nome dEle, ouvindo da sua palavra. Nós não podemos fechar os ouvidos para a palavra de Deus nesses tempos difíceis. É incrível como as coisas aconteceram muito rápido. E como também está passando rápido. Hoje já é o quarto culto de domingo, sem a presença dos irmãos reunidos. É o quarto culto de domingo da quarentena. É incrível como o tempo passa ligeiro. Então, mais do que nunca, nós precisamos abrir os ouvidos para a palavra de Deus. Os nossos ouvidos têm estado muito abertos para as entrevistas, para as coletivas, para os ensinamentos dos médicos, as opiniões dos epidemiologistas, dos economistas, dos políticos. Mas sobre todas as coisas, nós devemos abrir o nosso coração para a poderosa palavra de Deus. É ela que vai segurar nas nossas mãos, ela que vai nos manter firmes, ela que vai manter nossos pés sobre a rocha e vai nos fazer passar por esse momento difícil. E eu quero te dizer uma coisa aqui, a igreja do Senhor Jesus vai sair dessa quarentena ainda mais forte, ainda mais vigorosa, ainda mais cheia do Espírito Santo. E quando isso tudo passar, nós vamos invadir as ruas, as praças, os sinais e vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém? Então, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu ouvi o glória a Deus aí. Eu ouvi, hein? Lá da sua casa. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu quando ainda na Galileia. É esse o texto, Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 6. Gente, a Páscoa é um fato da igreja cristã, é um fato da cultura judaica, da maneira como Deus se revela a Israel, que deve ser lembrado. No entanto, eu quero registrar aqui que é muito pouco a gente lembrar da Páscoa uma vez ao ano. A Páscoa, ela simboliza a nossa libertação. E essa libertação, ela não pode ser lembrada uma vez no ano. Ela não pode ser lembrada só aos domingos. Ela não pode ser lembrada só aos cultos. Essa libertação, ela deve ser lembrada todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar que Cristo Jesus, sem pecado algum, entregou-se para sofrer morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Essa revelação deve estar pujante no coração da igreja do Senhor, não só no domingo de Páscoa, mas todo domingo, não só todo domingo, mas todo dia, não só todo dia, mas a cada minuto que nós respirarmos, devemos agradecer a Deus pela obra de Cristo na cruz. E essa Páscoa, ela é sobre todas as formas especial. Esse momento em que está acontecendo essa Páscoa, essa distância da igreja na Páscoa, esse momento em que a humanidade está vivendo, torna dessa Páscoa a Páscoa mais importante da nossa geração. E esse é o título dessa mensagem: a Páscoa mais importante dessa geração. E eu vou lhe mostrar por quê. Aqui nesse texto, ele fala sobre a caminhada de 3 mulheres, principalmente. Em outros textos, ele fala que haviam mais mulheres. Mas por algum motivo,
Os evangelhos, eles destacam 3 mulheres: Joana, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. 3 mulheres na alta madrugada, indo levar aromas para perfumar o corpo de Jesus, para preparar o corpo de Cristo. E eu pergunto a você, você está disposto nessa Páscoa a caminhar junto com essas mulheres? Você está disposto nessa Páscoa a fazer uma caminhada espiritual para mais perto de Jesus, para entender o que é que Jesus tem para as nossas vidas hoje? Você está disposto a nessa Páscoa esquecer as más notícias, esquecer as coisas terríveis que estão acontecendo lá fora e fazer um exercício espiritual caminhando junto com essas mulheres nessa passagem de Lucas capítulo 24? Eu pergunto a você, qual você acha, ou quais vocês acham, que eram as expectativas que estavam no coração dessas mulheres? Joana, Maria, mãe de Tiago, e Maria Madalena. Quais expectativas estavam no coração dessas mulheres? Ora, 3 mulheres, alta madrugada, indo embalsamar o corpo de Cristo, que já estava morto havia 3 dias. O que esperar dessa situação? O que esperar quando a pedra fosse removida? O que esperar ver? Com certeza elas não estavam ali felizes. Com certeza elas não estavam ali em alegria. Com certeza elas não estavam ali esperançosas. Com certeza elas estavam ali esperando encontrar um corpo morto. Um corpo deteriorado pelos dias. Um corpo com mau cheiro. Por isso elas levavam perfume. Elas estavam esperando ali, ao ver o corpo de Cristo, vejam bem, ali não era qualquer corpo, ali não era qualquer pessoa, era o Filho de Deus que estava ali, era alguém que havia andado com elas, alguém que elas haviam depositado suas vidas, sua confiança, seu amor, alguém sobre o qual elas tinham depositado a sua esperança, alguém que elas tinham visto amar pessoas, fazer milagres, curas, libertações. De repente, ao ver aquele corpo, talvez o sentimento delas fosse de luto, de tristeza, de choro, de desesperança. Ali elas iam reencontrar a morte, ali elas iam viver momentos de saudade, de pranto e de muita tristeza. Aí eu pergunto a você, alta madrugada, nessa Páscoa, qual é o sentimento que nos ronda? Juntando as más notícias que têm acontecido no nosso planeta Terra, desde a China, Espanha, Itália, agora Estados Unidos, aqui no Brasil, Equador, vários países no mundo acometidos por um vírus. Que sentimento nós encontramos nessa Páscoa? Eu quero te mostrar biblicamente que nós estamos vivendo como humanidade o mesmo sentimento que aquelas 3 mulheres estavam sentindo naquele dia. Nós estamos vivendo como sociedade uma caminhada do luto, a caminhada da morte, a caminhada da falta de esperança, a caminhada da falta de expectativas positivas, a caminhada do terror e a caminhada do medo. Essa é a caminhada da Páscoa de hoje. Nós estamos vivendo como humanidade um tempo de tristeza. A nossa vida virou de cabeça para baixo. No começo do ano, até depois do carnaval, ninguém imaginava que a nossa vida ia virar tão rápido. Ninguém imaginava que a gente ia ficar com medo uns dos outros. Ninguém imaginava que as igrejas estariam fechadas, que os restaurantes estariam fechados, que os pontos turísticos, os pontos de lazer da nossa cidade, do nosso país, do mundo estariam fechados. Ninguém imaginaria Nova York como terra arrasada, sem ninguém na rua. Ninguém imaginaria que as Olimpíadas seriam adiadas, que a Fórmula 1 pararia, que os esportes parariam, que as grandes festas parariam. Porque nós vivemos um tempo difícil. Mas essa pregação de hoje não é para exaltar a dificuldade, mas é para mostrar que existe esperança na cruz de Jesus Cristo, que a Páscoa vem em momento oportuno para ressuscitar a vida de Cristo em nós e nos apontar uma luz, a esperança de Cristo em nós. Abra o seu coração. Hoje eu li uma entrevista de uma médica e ela
num grande site, num grande portal, e ela decifrou aquilo que estava no meu coração, sobre o que eu estava vendo nos hospitais. Ela disse assim, olha, ela disse para o jornalista, nós estamos vivendo uma esperança ao contrário. A expectativa de que as coisas vão piorar. Aquela curva que vai atingir o seu pico. E os epidemiologistas apontando para datas onde o sistema de saúde vai estar estressado, onde não haverá mais leitos, onde não haverá mais aparelhos, onde talvez em algumas cidades não haja mais profissionais de saúde, onde em outras cidades não hajam mais equipamentos de proteção individual. E ela disse no jornal, e aquela palavra ela marcou meu coração, ela disse, nós estamos vivendo como médicos no Brasil uma esperança ao contrário. Uma esperança ao contrário, ou seja, uma expectativa da piora, a expectativa do mal, a expectativa da morte. Ora, gente, se não é exatamente o mesmo sentimento daquelas 3 mulheres indo visitar o corpo de Cristo. O sentimento da morte, o sentimento do luto, o sentimento de ver o seu mestre ali agora deteriorado após 3 dias de morto. Será que não era mesmo? Essa esperança, ao contrário, ela se dá quando vemos os gráficos, as curvas epidemiológicas, quando as projeções batem à nossa porta, chegam aos nossos ouvidos, uma tristeza geral abate a nossa alma. Nas últimas 24 horas, morreu nos Estados Unidos a quantidade de gente equivalente a 10 Boeings lotados. 10 aviões Boeings lotados, como se tivessem caído no mesmo dia. Em 24 horas. Uma desgraça terrível, a mais terrível dessa geração. Isso mostra que a nossa humanidade está em alta madrugada. A Bíblia diz que aquelas 3 mulheres estavam caminhando em alta madrugada. Os fatos que eu mostrei a você e que você tem visto nos jornais, na internet, mostram que a nossa sociedade, a nossa humanidade, o povo que reside no planeta Terra, está caminhando em alta madrugada. O que significa alta madrugada? Alta madrugada significa meia-noite. É um horário próximo à meia-noite. É um horário mais escuro do dia. É o horário onde ainda não começou o amanhecer. É o horário onde o sol ainda está distante. E aquelas mulheres escolheram caminhar na alta madrugada. A alta madrugada ela simboliza um local onde não tem luz. E onde não tem luz, não tem orientação. A alta madrugada representa um horário do dia onde não há discernimento. Um horário do terror. Não é à toa que quando a gente escuta depoimentos de pessoas em crise de pânico, em crise de depressão, de ansiedade, o horário que elas mais detestam do dia é o horário em que o sol se põe e o horário da madrugada. Porque de madrugada todo calango vira dinossauro. De madrugada, um pingo d'água vira um oceano de destruição. De madrugada, um palito de fósforo aceso vira uma grande fogueira. De madrugada, os terrores vêm. E Salmo 91, ele fala sobre o espanto noturno. Uma situação psiquiátrica, psicológica, onde nós exageramos os nossos problemas. Alta madrugada. A nossa sociedade ela está vivendo na alta madrugada. Num período escuro, num período de destruição, num período de escuridão. Estão tateando soluções, buscando na alta madrugada a sua esperança nos remédios, nas vacinas, nas teorias humanas. E aí a gente vê na internet muitos vídeos de pessoas ensinando ervas, coisas caseiras, medicinais, tentando dizer que acharam a cura e a solução para essa pandemia. Estão na alta madrugada, tateando, em plena escuridão. Mas eu quero dizer a vocês que no coração daquelas 3 mulheres, além das expectativas de ver o Cristo morto, além das expectativas de se deparar com uma situação difícil e terrível aos olhos, havia também no coração delas a adoração. Aleluia. Havia no coração delas o desejo de agradar o Cristo. Elas estavam levando perfume, ele estava morto, elas não podiam mais fazer um almoço para ele, elas não podiam mais preparar uma cama confortável, elas não podiam mais criar um ambiente de lazer para Jesus. O que elas podiam era perfumar o seu corpo morto.
Havia no coração daquelas 3 mulheres uma vontade de adorar a Deus com tudo que elas tinham, com tudo o que elas podiam, com tudo o que estava ao alcance delas. Eu quero te convidar nessa Páscoa, em meio à escuridão do coronavírus, a adorar a Jesus com tudo que você tem. Adorar a Jesus com tudo que está ao seu alcance. Se você não pode sair de casa e realizar uma grande obra, se você não pode ir ao seu trabalho, se você está impedido de sair, realize uma adoração com aquilo que você tem dentro da sua casa, dentro da sua família. Nessa Páscoa, que eu quero dizer assim com muita humildade, que sendo a Páscoa mais importante dessa geração, é tempo de a humanidade voltar os seus olhos para Deus. É tempo de a humanidade encontrar motivos para adorar a Deus. Glória a Deus. Ora, se não, na mesma alta madrugada estava Paulo e Silas presos na prisão, numa situação de coisas terríveis, de ameaça de morte, de falta de solução, de falta de liberdade. E o que eles fizeram na alta madrugada, em meio a tantos presidiários criminosos, eles resolveram adorar. Assim como Joana, assim como Maria Madalena, assim como Maria, mãe de Tiago, Paulo e Silas, na alta madrugada resolveram adorar. E quando eles começaram a adorar, de repente, um terremoto sobrenatural aconteceu naquela cadeia. E as cadeias se quebraram e eles ficaram livres. Eu quero te dizer que a solução contra a pandemia que invade os corações, trazendo violência, divórcios, trazendo dados tão terríveis nos nossos dias, está em adorar intensamente ao nosso Deus. Adorar à meia-noite, adorar em tempo, adorar em fora de tempo. É tempo de você e a sua família arranjarem motivos no seu coração para adorar a Deus, mesmo em meio à dificuldade. Glória a Deus. Aí está a solução. A solução do coronavírus pode estar no plasma sanguíneo? Pode. Pode estar na cloroquina? Pode. Pode estar nas vacinas que estão sendo desenvolvidas? Pode. Mas o que eu quero te dizer é que esse coronavírus vai passar. Mas as doenças da alma vão permanecer. Crises novas virão. E depois outras crises, depois outras. A nossa alegria, a nossa esperança não pode estar nas coisas ou numa aparência de que tudo está bem. Até 40 dias atrás parecia que estava tudo bem. Mas a verdade é que os corações já estavam presos, já estavam de luto, já estavam presos nas suas transgressões. Mas essa Páscoa vem para te convidar a adorar à meia-noite. Essa Páscoa vem para te convidar a adorar no tempo da dificuldade. Essa Páscoa vem a te convidar a adorar com tudo que você tem. Amém, Jesus. O que aquelas 3 mulheres tinham era um perfume para perfumar o corpo do Cristo. A vontade delas, com certeza, era preparar um almoço para Jesus. A vontade delas era preparar um perfume para banhar os pés do Cristo vivo. A vontade delas era abraçar o Cristo, era preparar uma cama confortável para o Cristo descansar. Mas o que elas podiam, naquele dia, era perfumar o seu corpo. O que é que você pode fazer nessa quarentena? O que é que a sua família pode fazer em adoração ao Senhor nessa quarentena? Ir para a igreja? Não pode. Ir para as praças pregar? Abraçar pessoas na rua? Também não pode. Mas você pode sim, dentro da sua casa, estabelecer um templo de adoração ao nosso Deus à meia-noite. O que eu estou querendo dizer da alta madrugada não é de um horário do relógio. É de um contexto em que a nossa sociedade está vivendo. E aí eu quero agora levantar 3 princípios sobre o que acontece quando nós adoramos à meia-noite. Entenda, meia-noite não é o horário do relógio. Meia-noite é no tempo de crise, no tempo de dificuldade, no tempo onde muitos desistem, no tempo onde muitos abrem mão, no tempo onde muitas mãos se afrouxam. Nessa Páscoa, o Senhor nos chama para nós vivermos um tempo onde nós não vamos desistir daquilo que Ele tem para nós. Pelo contrário, nós vamos adorar ainda mais. Nós vamos celebrar o Senhor ainda mais. Nós vamos crer na palavra do Evangelho ainda mais. E à meia-noite um terremoto vai acontecer e vai libertar a igreja do Senhor. E à meia-noite a solução virá do céu. E à meia-noite a solução virá sobrenatural. Amém. Glória a Deus.
Essa é a Páscoa mais importante dessa geração. Nunca um contexto mundial se assemelhou tanto como o coração daquelas 3 mulheres. Um sentimento de luto, de tristeza. Mas, no entanto, veja bem, em toda a Jerusalém e Judeia, muitas pessoas na alta madrugada estavam nas suas casas. Quem sabe alguns depressivos, desistentes. Quem sabe outros nem aí porque estava acontecendo. Quem sabe outros até festejando a morte de Jesus. Mas em meio a toda aquela população, 3 mulheres resolveram adorar. Eu quero te perguntar aonde você está no meio desse momento que nós estamos vivendo. Você está no meio daqueles que estão festejando essa situação? Aqueles que ficam buscando lives e mais lives e botam suas expectativas nas lives de músicos que têm incentivado bebedeiras, bebedices, imoralidades e muitas pessoas bêbadas e o número de bebidas alcoólicas aumentando, da venda de bebidas alcoólicas aumentando em meio à quarentena. Será que o álcool vai resolver a crise da nossa sociedade? Será que você está em meio àqueles que não estão nem aí? Estão nem aí o que está acontecendo? Ou será que você está com o coração dessas 3 mulheres, em meio à dificuldade, perceber o que está acontecendo e adorar ao Senhor Jesus? Eu te convido nessa Páscoa, com todo amor, sem acusação, sem querer trazer um peso sobre ti, mas para buscar dentro de nós um arrependimento. Eu te convido a ter o coração alinhado com aquelas 3 mulheres, em meio a terríveis dificuldades. Não desiste de adorar. Em meio a um prognóstico terrível, ver o corpo de Cristo destruído pela morte. Mesmo assim, não abrir, não desistir. Qual é a nossa postura nessa Páscoa? E aí eu quero levantar os 3 princípios nessa noite. O que acontece quando nós adoramos à meia-noite? Número 1. Deus providencia luz em meio à escuridão. Quando você adora à meia-noite, vem luz em meio à escuridão. Glória a Deus. Quando você adora no tempo da crise, o Senhor acende uma luz para te guiar, para te orientar, para dizer: meu filho, vá por aqui, vá por ali, porque Ele sabe qual é o melhor caminho para nós. Amém. Em meio àquela meia-noite, aquelas mulheres entraram no sepulcro e viram 2 anjos reluzentes. Aí eu te pergunto, à meia-noite, num tempo em que não havia luz elétrica, num lugar que não estava iluminado por candeeiros, da onde estava vindo essa fonte de energia? Por que que Deus resolveu se revelar àquelas mulheres em forma de anjos de luz, anjos reluzentes, anjos com as suas roupas que traziam luz, para dizer assim: porque vocês não desistiram de me adorar, agora eu estou trazendo luz em meio à tristeza, eu estou trazendo paz em meio à guerra, eu estou trazendo solução em meio aos problemas, eu estou trazendo cura para a enfermidade de vocês. Vejam bem, Jesus é a luz. Quando aquelas mulheres entraram naquele sepulcro esperando ver o Cristo morto, elas receberam, na verdade, foi uma palavra do céu que disse sobre elas: haja luz, haja vida sobre vocês. A primeira ordem de Deus na Bíblia, lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2, e disse Deus: haja luz, porque Deus é luz, e onde há a luz de Deus não há trevas, e onde há luz não há confusão, e onde há luz há discernimento, onde há luz há vida de Deus. Amém. Haja luz. Você pode ouvir nessa Páscoa, aí na sua casa, dentro do seu coração, uma voz que diz assim, ó: haja luz. Vestes luminosas. Que fonte de energia é essa? Quais são as fontes de energia? Vento, fogo, a queima de combustível. Qual é o sol, a luz solar? Aqueles anjos brilhavam de amor. Eles estavam conectados na fonte chamada amor de Deus, que traz livramento à igreja do Senhor. Se em meio a essa pandemia você adorar
à meia-noite, o Senhor, o amor de Deus vai brilhar de tal forma na tua vida, que você vai receber a orientação do céu, e você vai sair dessa ainda mais forte, ainda mais cheio do Espírito Santo, ainda mais íntimo do Senhor. Há testemunhos acontecendo. Essa semana um casal me procurou em aconselhamento e disse: o nosso casamento melhorou muito em meio à quarentena. Porque é um tempo de intimidade, é um tempo em que as prisões vão se abrindo, os corações vão se quebrantando, há um amor maior. Quando há Jesus, quando há Cristo. Quando não há, o que tem aumentado é o número de divórcios, como os sites estão mostrando. O número de violência doméstica no Ceará aumentou 90%. Durante a pandemia, 90%, e olha, e eu vou dizer aqui uma experiência pessoal, eu acho que ainda é mais, porque quando eu trabalhava na prefeitura, o que nós víamos é que esses episódios de violência, a maioria deles não era nem denunciado, muitos ficavam ali dentro de casa, e o número de denúncias, mesmo sem poder sair de casa, aumentou 90% na pandemia. Porque estão no escuro. Mas quando Jesus diz assim, haja luz. Aonde havia guerra, agora a paz. Aonde havia doença, agora a saúde. Porque da boca de Deus brota na Páscoa de hoje, haja luz, haja vida, haja orientação. Que fonte é essa? É a fonte do céu. Adore nessa Páscoa. Encontre motivos para adorar. E a sua família vai sair dessa ainda mais forte. E o teu coração vai sair dessa situação ainda mais forte. E se você já tinha depressão, ansiedade e pânico, todos os gatilhos dessas doenças estão aí apontados no coronavírus. O medo de sair de casa, o medo do futuro, a destruição dos planos, a destruição do calendário, a expectativa do futuro. Para quem tem alguma facilidade de ter essas doenças, agora juntou a faca e o queijo, ou a fome e a vontade de comer. Mas eu quero te dizer que se você estiver em Cristo, se você adorar a Deus em meio a essa dificuldade, aquilo que parecia colaborar para o teu fim, para uma doença, aí será a tua cura, aí será a tua libertação, aí será a solução dos teus problemas. Amém. E aquilo que parecia vir para matar, como Paulo e Silas, aquela prisão que parecia vir para acabar com aquele ministério, na verdade gerou uma adoração nos corações dele. E naquela mesma noite um terremoto aconteceu. E aquilo que era prisão virou liberdade. E o carcereiro que não tinha Jesus passou a ter. E aquela família se salvou. E Paulo e Silas foram libertos da prisão. Glória a Deus. Se você quer ser liberto da prisão da alma nessa quarentena, adore a Jesus à meia-noite. Amém. Em nome de Jesus. O que mais aquelas mulheres viram e ouviram naquele sepulcro? Elas ouviram uma palavra de Deus. Gente, essa palavra... Gente, olha aqui, preste atenção. Você que está aí no Instagram, hein? Você que está no YouTube. Você que está ouvindo essa mensagem, guarde bem o que eu vou dizer. Elas ouviram uma lição de vida. Um princípio que é para estar escrito em cada casa. Ele disse assim, o anjo disse a ela: não procure entre os mortos aquele que está vivo. Não procure a vida no meio da morte. Não procure a esperança no meio da desesperança. Procure do céu aquilo que vem do céu. Porque na terra você não vai encontrar aquilo que vem do céu. Porque o que vem do céu só está no céu. Não procure pérolas no lixo. Procure pérolas onde há pérolas, porque aquilo que vem de Deus está em Deus e vem da parte de Deus para nós. Não procure entre os mortos aquele que está vivo. O que aqui significa em meio à pandemia? Não procure em meio a homens a solução da pandemia. Não procure a sua esperança em meio às estatísticas dos epidemiologistas. Não procure a sua esperança em meio às notícias da internet. Não procure entre os mortos, não procure entre o que é humano, aquilo que é espiritual. Procure em Deus, no céu, porque aquele que é vivo, ele traz vida para aqueles que o buscam, e devemos procurar entre os vivos aquele que está vivo e reina para todo sempre. Esse princípio serve para você, jovem, que está procurando namorado. Em meio à quarentena está mais difícil ainda.
Não procure entre os mortos aquilo que Deus tem para ti. Não procure no meio de quem não tem Deus aquilo que Deus tem guardado para ti, porque o que Deus tem guardado é precioso e é maravilhoso. Não procure de maneira carnal aquilo que é espiritual. Amém. Não vá vasculhar os lixos da alma, os lixos da vida, procurando a vida de Deus em você. Nessa Páscoa eu quero te dizer, essa lição espiritual que tem impactado a minha vida. Não procure entre os mortos aquele que está vivo. Se você quisesse encontrar um morto, seria lógico ir para um sepulcro, encontrar o corpo daquele morto, ir para o cemitério. Mas Jesus é diferente. Ele está vivo e Ele reina para todo sempre. Aleluia. Não procure a solução da crise da sua alma em meio ao que está morto. Muitas pessoas têm sofrido muito nessa quarentena porque estão procurando entre os mortos aquilo que é vivo. Como assim? Muitas pessoas depositaram sua esperança naquilo que está morto. O dinheiro está vivo ou está morto? Está morto. Os bens estão vivos ou estão mortos? Ou alguém já viu uma casa andando aí no meio da cidade? Os bens estão mortos. E muitas pessoas depositaram a sua esperança, a sua vida, a sua alegria, o seu contentamento em meio àquilo que está morto. E por isso, quando tudo caiu, quando o dólar subiu, quando a bolsa caiu, quando os investimentos caíram, quando a economia parou, muitas pessoas morreram com as suas coisas. E aí o anjo vem e te diz hoje, nessa Páscoa de 2020, não procure entre os mortos aquilo que te dá vida. Procure no céu a sua vida. Conecte a fonte de energia da sua vida no céu. E de lá virá a solução, com coronavírus, sem coronavírus. Quando isso tudo passar, novas crises virão. Mas se o teu coração estiver conectado no céu, a sua fonte de energia estará garantida para todos sempre. O Senhor Jesus disse à mulher samaritana à beira do poço: se você crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva para todos sempre. Glória a Deus. Até então aquela mulher tinha conectado suas fontes nos braços de homens, na prostituição, nas bebedices, nos pecados da vida, e ela tinha ficado triste, de tristeza em tristeza. Mas até que um dia ela encontrou a fonte que não se acaba. Até que um dia ela encontrou o livro do qual a palavra não se acaba. Ela encontrou Jesus Cristo. E Ele disse: se você crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva. E assim o Senhor Jesus te diz nessa noite: ei, se você crê em Jesus Cristo, o teu coração não vai depender mais das coisas aqui da terra, das coisas mortas da terra, porque você vai receber vida daquele que está vivo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore a meia-noite. Não procure esperança em meio às más notícias. Em nome de Jesus. Primeira coisa, Deus providencia. O que acontece quando adoramos à meia-noite? Primeira coisa, Deus providencia luz na escuridão. Os anjos reluzentes. Segunda coisa, aprendemos que não devemos procurar entre os mortos aquele que está vivo. Terceira coisa, e última, para a gente encerrar e orar. Aquelas mulheres, ao entrar naquele sepulcro, ao não ver o corpo de Cristo, ao entrar em contato com aqueles anjos, entenderam que Jesus Cristo ressuscitou. Elas entenderam que a vida é maior do que aquilo que nós vivemos nessa terra. Elas entenderam que existe um plano de Deus espiritual que é maior do que os anos de vida que nós passamos aqui na terra. Elas entenderam que aquilo que Jesus havia prometido havia agora se cumprido e que o Filho, após o terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos e estava vivo para todos sempre. Aleluia. Quando você adora em meio à meia-noite, à alta madrugada, o Senhor Jesus abre os teus olhos espirituais para te mostrar que existem anjos, existe um céu, existe uma vida maior do que essa, existe uma eternidade onde não haverá choro, onde não haverá dor, existe um lugar que Deus tem preparado para nós. É tempo nessa Páscoa da gente só parar de dizer que crê e a gente passar a crer que Deus tem preparado um lugar excelente e maravilhoso para a sua igreja.
Se você ainda não faz parte da igreja do Senhor, eu te convido nessa noite a dizer: eu quero fazer parte desse time, eu quero crer e viver como quem crê, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se você quer fazer parte dessa igreja, fala com a gente no direct, assim que acabar a live, diz assim: olha, eu quero fazer parte dessa igreja. Assim que a quarentena passar, você vem congregar aqui com a gente em nome de Jesus. É isso. Quando nós adoramos em meio à meia-noite, a morte perde a sua vitória. Paulo, olhando para a cruz de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele escreveu assim no versículo 55: ó morte, onde está a tua vitória? Quando Jesus morreu, o inferno se alegrou. A morte aparentemente havia vencido, havia matado o Filho de Deus. Mas no domingo da Páscoa, conhecido também como hoje, na ressurreição de Cristo, nós podemos olhar para a morte e para as suas consequências. Você pode lembrar das notícias que nós temos recebido por causa dessa epidemia, e você pode olhar para todas essas notícias e dizer assim: aonde está a tua vitória? O meu Jesus ressuscitou e vive e reina para todos sempre. A morte perde o seu valor quando nós entendemos que Jesus Cristo ressuscitou. A morte perde o seu valor como morte, a sua intenção, a sua vitória, porque Jesus venceu a morte e nos deu vida e vida em abundância. E o anjo olhou para elas e disse assim: vocês não lembram do que ele disse? Ele diz assim, ó: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ele na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Se lembraram. Quando nós adoramos à meia-noite, as palavras de Deus são lembradas de novo no nosso coração. Aleluia. Quando nós rompemos com a camada de pecado, de falta de fé, de falta de esperança que está sobre o nosso povo nesses dias. Quando nós vamos além dessa camada terrível que tem nos isolado de Deus. Muitas pessoas têm vivido não só um isolamento social, mas um isolamento espiritual. E quando nós quebramos o isolamento espiritual, nós passamos a nos lembrar daquilo que Jesus falou para nós. Nós passamos a nos lembrar que Ele tem preparado morada para a sua igreja. Nós passamos a nos lembrar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para nós. Nós começamos a nos lembrar que o Senhor está nos guardando, que o Senhor é conosco, que o Senhor é por nós, que a vida está nas mãos do Senhor, que nada vai acontecer com a gente se não for por permissão de Deus, que se nós obedecermos a sua palavra, agimos com prudência, nós estamos num lugar guardado pela palavra do Senhor, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na palavra do Senhor, mal algum o afligirá. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será abalado, porque ele está guardado pela palavra. Ele está guardado pela palavra de João capítulo 15, que disse: Pai, eu vos entrego, e nenhum dos que o Senhor me deu se perderam, porque eles glorificaram o teu nome em mim, e eu estou te entregando. Ou seja, você está nas mãos de Deus. Você não está nas mãos do epidemiologista, nas mãos do médico, nas mãos dos cientistas. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos do Cristo ressurreto. Mas para que isso seja verdade, é preciso que você entregue o seu coração a Ele. É preciso que você deixe Jesus ressuscitar dentro de você nessa Páscoa. Para que isso seja verdade na sua vida, é preciso que o domingo de Páscoa não seja só mais um domingo do ano, entre os 54 domingos de 2020. É preciso que esse dia aconteça agora, dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque quando Cristo ressuscita, ressuscitam-se também os nossos sonhos. Há muitas pessoas que pararam de sonhar
nessa quarentena. Quando Cristo ressuscita, ressuscita a nossa saúde, ressuscita a nossa mente, ressuscita a nossa energia, a nossa capacidade em Deus de realizar. Mesmo em meio ao isolamento social, em meio a notícias terríveis, eu te convido nessa noite para ressuscitar com Cristo no dia da Páscoa. Ressuscitar nos teus sonhos, para que toda enfermidade vá embora, todo mau pensamento, toda tristeza, ansiedade, depressão, vá embora e você ressuscite com Jesus na cruz. Eu tenho uma filha de 5 anos, ela está aqui me ouvindo, e logo no começo da quarentena, ela pegou um papel e uma caneta e escreveu assim: o que fazer quando isso acabar? E ela começou a listar os sonhos dela, o que ela gostaria que acontecesse quando passar o coronavírus. Ela fala assim: o tal do coronavírus. Quando o tal do coronavírus passar, e ela falou: eu vou ganhar uma roupa de princesa, eu vou botar tinta na minha caneta e eu vou ver meus amigos. Ela começou a listar sonhos. Nós precisamos ter o coração de uma criança que mesmo em meio a más notícias não para de sonhar, não para de se programar, não para de realizar, não para de deixar o Espírito Santo se mover dentro de nós, colocando sonhos, planos, missões, revelando a sua glória, revelando aquilo que está oculto. Nós precisamos mesmo nessa Páscoa nos ajoelharmos e clamar ao Senhor de coração, porque Ele nos acenderá uma luz em meio à escuridão, e Ele vai nos revelar coisas que estão ocultas. Jeremias 33:3: clama a mim e eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, mas que eu te mostrarei. Assim diz a palavra do Senhor. Então eu te convido nessa Páscoa, que é para mim a mais importante dessa geração, por tudo que está acontecendo no mundo, eu te convido a clamar ao Senhor com fé. Eu te convido a entrar nesse sepulcro. Não para ver o Cristo morto, porque Ele não está mais lá. Eu te convido a entrar no sepulcro para testemunhar da ressurreição de Cristo. Aleluia. E quando isso tudo passar, você vai olhar para a sua vida e vai ver o refrigério de Deus dentro de você. E você vai ter se tornado uma pessoa mais madura, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais cheia de Deus, mais cheia da vontade de Deus. É isso que eu quero profetizar sobre a tua vida nessa Páscoa. Um momento em que a luz de Deus vai se acender sobre a escuridão que você está passando. Um momento em que à meia-noite, ou seja, no auge da escuridão, a luz de Deus vai brilhar sobre ti. E o que é que rompe essa luz? Já disse, não é luz elétrica, não é luz solar, não é luz do vento, energia eólica, não. É a luz do amor de Deus que se acende, trazendo esperança. Como um barco que está à deriva no meio do grande mar e de repente vê uma luz orientando o caminho ao qual deve seguir, orientando para onde deve ir as suas velas, orientando para onde deve remar. Jesus é a luz que em meio a uma humanidade perdida na meia-noite se acende e diz: meus filhos, venham para cá, venham por aqui, desse lado aqui tem peixe, aqui tem coisa boa, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Venham a mim vocês, não aqueles que se acham sadios, aqueles que se acham bons, mas venham a mim vocês que são pecadores humildes, e eu trarei descanso, e eu trarei cura, e eu trarei libertação, e eu trarei uma nova vida, e eu trarei uma nova revelação sobre a tua vida. Ei, nessa Páscoa o Senhor Jesus te chama a ressuscitar com Ele. Nessa Páscoa o Senhor Jesus te chama a clamar, e de repente, à meia-noite, acenderá uma luz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, e essa luz jamais se apagará. Essa luz será sempre o teu guia, a tua orientação, porque é uma luz que vem do céu, da palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a palavra da verdade. Esse guia está aqui, e eu quero orar por você nessa noite. E aqui nós encerramos essa pregação dizendo que há muito o que se fazer nessa Páscoa. Há muito o que se clamar, o que se orar. Mas para que a gente comece o que Deus tem para fazer na vida da gente, é preciso que haja no nosso coração uma vontade de adorar.
uma vontade de adorar a Deus pelo que Ele é, com tudo que nós temos. Com aquele coração daquelas 3 mulheres, Maria, mãe de Tiago, Joana e Maria Madalena. Elas estavam ali com o perfume na mão, disposta a tudo, à meia-noite, no horário em que ninguém estava vendo, no horário escondido. Elas estavam dispostas a dar tudo o que elas tinham para Jesus. Elas não podiam mais fazer um almoço, elas não podiam mais preparar uma comida, elas não podiam mais preparar um lugar para ele dormir, elas não podiam mais preparar um ambiente agradável. O que elas podiam era adorar a Deus com perfume sobre o seu corpo morto. E elas estavam com o coração assim: eu vou adorar Jesus, nem que seja à meia-noite, nem que ninguém esteja vendo, com tudo que eu tenho. Essa adoração da Páscoa, em meio a esse caos da pandemia, há tantos mortos por dia no nosso planeta, é tempo de adorar a Deus com tudo o que nós temos. É tempo de buscar essa revelação. E quando isso acontecer na tua casa, resplandecerá a luz de Cristo. Você vai encontrar entre os vivos aquele que te dá vida. E você vai perceber, não só de boca e de teoria, mas na prática do coração, que Jesus Cristo ressuscitou. E Ele vive, e Ele é real, e Ele está aqui, e Ele está aí com você, para alegrar o teu coração. Aleluia. Nesse dia, em nome de Jesus.